Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que vocês estiverem assistindo, né? Meu nome é Guilherme e eu sou trabalhador da CI, né, da Casa de Irmã Rosália, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma lição do livro Pão Nosso, né? O livro é de autoria de Emmanuel, ele foi psicografado por Chico Xavier, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 24, a lição 24, né, como queira, né, desse livro que chama Filhos Pródigos. Como vocês podem, né, ter percebido, o nome da lição vem, né, da parábola que Jesus contou do filho pródigo. E antes da gente entrar na fala de Emmanuel sobre a parábola em si, eu queria que a gente relembrasse um pouquinho a parábola, né, a história. Então, é, conta, né, Jesus conta, o grande contador de histórias, ele conta que havia um homem muito rico, tinha terras, muitos servidores, trabalhadores, e também tinha dois filhos. E um dia um dos filhos chega para ele e diz: Pai, eu quero a parte que me cabe da sua herança. Então, né, basicamente me adianta um dinheiro. Né? E o pai deles, então, faz a partilha entre os dois filhos, né? E esse filho pega a parte dele e sai para outras terras, né? Uma terra distante. E lá ele vive uma vida de conforto, ele vive uma vida, né, sem muito pensamento assim, sobre o futuro. Né? Ele tem muito dinheiro, para que isso importa? Acontece que um dia o dinheiro acaba, né? E logo depois, sobre essa terra onde ele se encontra, né, recai uma grande fome, né? Então ele realmente ficou no pior momento para ficar sem dinheiro. E então ele precisa, para sobreviver, arranjar um emprego. Ele acha um morador ali dessas paragens que precisa de ajuda para cuidar dos porcos dele. Então ele vai cuidar dos porcos. E ele, né, se alimenta ali dos restos de alfarroba, né, que os porcos comem. Então a gente vê aí, né, a grande queda ali no nível, né, de realmente financeiro, né, de conforto. Então, uma grande queda. E um dia, ele pensando sobre realmente essa vida, né, os reveses da vida, ele pensa: nossa, os servos do meu pai, o mais baixo dos servos do meu pai, tem muita comida na mesa. Não lhe falta comida. E ele decide voltar para casa. Voltar para casa e dizer ao pai: Pai, eu pequei contra ti. Né? Não sou digno de ser chamado de teu filho. Me acolhe como um funcionário, como um servo, para que eu possa, né, pelo menos viver. E assim ele volta. E chegando às terras do pai, ele procura o pai e, encontrando ele, ele realmente diz para o pai dele: Pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, eu pequei contra ti. E antes que ele possa continuar, o pai o abraça, né, o acolhe e manda que os servos vistam ele com as melhores roupas, matem, né, o novilho cevado para comemorar a volta dele, e fazem, né, uma grande festa. O outro filho, que tinha permanecido, né, trabalhando com o pai, ele volta do campo e, vendo essa festa, ele fica curioso. Um dos servos dos trabalhadores da casa, né, da propriedade, diz para ele, né, que estão comemorando a volta do irmão dele. E ele fica ressentido. Né? Ele decide que não quer entrar, né, não quer participar da festa. Aí o pai dele vai lá fora e vai conversar com ele. Ele diz pro pai: Pai, eu que sempre lhe fui fiel,
né? Sempre estive aqui trabalhando, né? Eu nunca recebi nada, né? Nesse sentido, numa festa, uma comemoração. Mas para o meu irmão que te abandonou, tem toda essa comemoração, né? Ele voltou, mas ele te deixou. E o pai explica que sim, né? Esse filho que tinha ficado estava sempre com ele, e por isso o que era do pai era do filho, né? Mas que era importante, né, que eles comemorassem a volta do irmão dele, porque ele tinha, ele coloca que o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, né? E assim se encerra, ele acolhendo o filho que retornou. Então vamos, antes da gente, né, passar para as palavras de Emmanuel, vamos pensar um pouquinho no sentido dessa parábola, né? E eu vejo ali aqui duas coisas principais para a gente colocar, né? Primeiro, um lembrete a nós, como, né, digamos, os filhos, né, os filhos de Deus, que nós contenhamos os nossos impulsos, né? Aquele impulso da gente só aproveitar, aquele impulso da gente, né, esquecer as consequências e aproveitar os prazeres da carne, né? Aproveitar os prazeres da vida material, né? E esquecer do valor do esforço, do valor do trabalho, tanto o trabalho profissional, né, como era o caso, né, aqui do filho pródigo, mas também o trabalho de crescimento íntimo, né, que a gente não se perca somente no descanso, ou somente nas festas, somente nas alegrias, né, que são muitas vezes passageiras, essas coisas que não acrescentam nada a gente, né? Assim como o filho não pensou em trabalhar para se sustentar antes do dinheiro dele acabar, né? E também a outra parte dessa história, eu acho que eu coloco como a gente pode ver como um lembrete, né, de que Deus, como o pai da história, ele nunca nos abandona, ele nunca, ele nunca deixa de nos amar, né? Então, se a gente se afasta do caminho do bem, da previdência, realmente do trabalho, né, a gente vai sofrer por causa das consequências das nossas ações, mas não porque Deus nos deixou. Porque assim que a gente decide voltar, né, voltar para a casa do Pai, ou, né, traduzindo, voltar para o caminho do bem, do crescimento íntimo, né, a gente imediatamente é acolhido, né, e acolhido como? Acolhido recebendo as vibrações dos espíritos amigos que estavam lá esperando apenas a gente dar o nosso primeiro passo para nos auxiliar, né? A gente é acolhido recebendo esse amor, e isso nos fortalece para caminhar mais ainda, mais rápido e com passos mais decididos à frente, né? Então, o errar, né, não é o fim da linha, né? O erro não é o que vai nos derrubar para sempre, nada vai nos derrubar para sempre. A gente pode sempre voltar, a gente pode sempre seguir o caminho correto, decidir seguir o caminho correto, e Deus nos acolhe, porque como pai carinhoso que ele é, ele sabe que o processo de aprendizado é esse. A gente erra para depois descobrir o que é certo. Então essa é a lição, assim, eu acho que essas são os dois componentes principais da parábola, como Jesus colocou. E bom, agora, né, antes da gente entrar na parte de Emmanuel, propriamente dita, vamos analisar um pouquinho, né, só, primeiro, o que é a prodigalidade, né? Então, vamos pegar a palavra pródigo, né? O que é ser pródigo? Ser pródigo é gastar em excesso, sem medir as consequências, né? Mas também tem outro, né? Hoje em dia a gente tem duas acepções. Tem essa primeira
E tem uma que é você ser generoso ao dar, né? Liberal e magnânimo. Né? Que é interessante porque a gente tem aí dois aspectos, né? A gente tem da pessoa que é inconsequente e a gente tem um que é da pessoa que é caridosa. E acho que o importante aí é a gente, né, escolher a prodigalidade certa, né? O caminho da prodigalidade, da magnanimidade. Né? Mas também tudo feito com equilíbrio. Né? Eu tenho um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, em que se pergunta por que, né, não pode o homem simplesmente dar todos os seus bens aos pobres, né, e viver, né, viver sem nada material. E, né, lá explica que se a gente dá, né, os nossos bens todos, a gente ajuda aquelas pessoas, claro, mas a gente fica sem nada, a gente também vai depender aí depois da caridade dos outros, então a gente acaba virando um peso à sociedade. A gente precisa fazer os nossos esforços e obter os nossos meios de subsistência, né? E isso não é tirado da gente, né? Não é ser egoísta fazer isso, é cuidar de nós mesmos, né? O amor ao próximo começa no amor próprio. Então, é importante a gente lembrar disso. Agora, para as palavras de Emmanuel sobre os filhos pródigos. Emmanuel ele vai colocar uma questão bem interessante para a gente pensar. Né? A gente normalmente quando pensa no filho pródigo, né, quando a gente pensa na prodigalidade, a gente pensa nessa parábola. E nessa parábola, a prodigalidade ela é do bem material. Né? Então a gente pensa na prodigalidade com o dinheiro, né? A gente pensa nos bens, confortos, né? E tudo mais. Mas Emmanuel vem colocar que há outros tipos de prodigalidade. Né? Aí ele coloca que, em vários aspectos, né? Ele coloca cientistas, né, que usam o dom da inteligência em venenos intelectuais. Né? Então a gente tem os cientistas que vão criar, né, coisas prejudiciais, né? Tem os cientistas que aplicam a ciência sem ética, né? sem estarem conduzidos pela moralidade. A gente tem aqueles que se perdem em discussões inúteis, né? Que não avançam, não ajudam a ninguém. Né? Ele fala também dos artistas que gastam a imaginação e a sensibilidade em aventuras mesquinhas. Né? A gente para pensar que tipo de produção artística a gente está, né, realizando, né? O que a gente está produzindo em termos de arte, o que isso vai fazer, né, com as pessoas, para as pessoas, o que traz, né, na mente das pessoas, no coração delas. Né? E ele coloca que essas pessoas caem nos desvios do relaxamento e do crime. Né? Então é importante a gente pegar um pouquinho essa questão aí também do relaxamento, né? Se a gente, né, a gente pode ter uma interpretação assim superficial e confundir um pouco, né? E porque assim, olhando assim, parece que Emmanuel está dizendo, olha, tudo que a gente faz, né, tem de ter um propósito expresso de ser um trabalho de caridade, né? E seria bom, seria ótimo, né? Se a gente conseguisse ali a cada momento tá trabalhando pelo bem do próximo, né? Pelo bem daqueles que necessitam, seria perfeito. Mas a gente não tem essa capacidade toda, né? E se a gente tem de ter cuidado para não condenar o descanso, para não condenar, né, o tempo de lazer, que são coisas que não são necessárias ainda. Né? Vou colocar aqui que no Livro dos Espíritos, né, quando se pergunta, né, tem a pergunta que Kardec faz, né, qual é o limite ali do trabalho, né? E os espíritos vão colocar que é o limite das nossas forças. Né? Então a gente tem de achar o ponto, né, em que a gente está trabalhando ali pelos outros, está usando as nossas energias que estão
né, não utilizadas ali, sobrando, aquelas energias que a gente não gasta no nosso trabalho, no dia a dia, né, para fazer o bem ao próximo, né, tem isso. E aí a gente tem aquele ponto em que a gente passa, a gente começa a exagerar, né. Hoje em dia a gente tem a questão do burnout, né, que já agora é reconhecido, né, como doença, né, que é a questão de você trabalhar em excesso, né, e sem os recursos, normalmente sem os recursos que você tem para o trabalho, né, e aí assim você acaba com a sua, com as suas condições emocionais, psíquicas, e também, né, isso tem obviamente reflexo no corpo físico. Então a gente tem de ter cuidado com isso, né? A gente tem de ter cuidado para não cair na armadilha do eh, eu estou eu faço pouco, eu faço pouco, eu faço pouco, e aí a gente fazer, né, tentar fazer mais, fazer mais, fazer mais e nos colocar numa situação de acabar com a nossa própria saúde, né. Não foi isso que Emmanuel quis dizer. O que Emmanuel quis dizer, né? Ele quis dizer que a gente pode, né, obviamente, usar os nossos dons, o nosso tempo para descanso, para o lazer, né? E é importante a gente ver as pesquisas dizendo o quanto o lazer é importante, né? Que isso, inclusive, é uma coisa que a gente vê que as pessoas que não conseguem, que não podem, que não têm condições de parar de trabalhar, e a gente normalmente pensa nas pessoas que sobrevivem nas condições, nas piores condições, né, que são as pessoas que não sabem o que vão ter, se vão ter, né, coisas para comer, né, comida, casa, é, 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 essas pessoas são as que não têm tempo de descanso e não têm tempo de lazer, né, e aí a gente vê o quanto essas pessoas também, né, sofrem os efeitos disso, né. Então, que a gente, se a gente tem essas condições, que a gente aproveite, né? Se a gente pode dar a outras pessoas essas condições, perfeito, né? Muito bom, né? O que Emmanuel quis dizer é que é importante que a gente lembre, né, do nosso crescimento espiritual também. Assim como a gente não deixa, né, de trabalhar para ganhar o pão, né, ali o pão de cada dia, material, que a gente não deixe também, né, de trabalhar para ganhar o pão do espírito, né? A gente não deixe, não esqueça que a gente tem as energias para o trabalho, né, e sobra, né? A gente tem sobra um tempo, né? Muitos de nós temos aí fins de semanas livres, né? Livres, muitos de nós temos a noite, né? E a gente, obviamente, não precisa trabalhar a noite inteira ou o fim de semana inteiro, mas que a gente reserve um tempo, né? A gente olha para o próximo, veja a necessidade do próximo, né? E nisso a gente está cuidando também do nosso crescimento espiritual, que a gente, nas nossas atividades de lazer e nas nossas atividades de, né, às vezes a gente descansa fazendo alguma coisa, né, para descansar a mente, né, também, que a gente, se a gente não estiver fazendo um trabalho ativo, né, para outra pessoa, que a gente faça um trabalho pelo menos de, né, não prejudicar a ninguém. E se a gente tem o dom artístico, se a gente tem, né, a grande, né, o grande dom da arte, né, que é uma coisa que pode tranquilizar os corações e as mentes das pessoas, né, que as nossas produções possam, né, ser isso, né, possam ser nesse sentido. A gente vê que aí as pessoas, Emmanuel coloca que as pessoas que desperdiçam esse tempo e esses dons, muitas vezes lá na frente vão se encontrar na posição de pensar: quantos trabalhadores pequeninos ganham guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. A gente sente as oportunidades que a gente deixou passar. E a mensagem de Emmanuel é que a gente não desperdice essas oportunidades, que toda vez que a gente puder fazer o bem, né, se for dentro das nossas condições, né,
realmente físicas, do corpo físico, ou então as nossas condições mentais, né, psicológicas, materiais mesmo né, de dinheiro, que a gente auxilie, que a gente né, aproveite essa oportunidade, não deixe ela passar, porque depois, né, vem o remorso. Ainda mais porque na nossa jornada de espíritos eternos, infinitos, né, quantas vezes nós não fomos ajudados e não somos ajudados? Quantas vezes nós não recebemos o auxílio da espiritualidade que a gente nem vê, né, mas está lá para nos guiar, né, e nos dizer o melhor caminho. Quantas vezes eles não estenderam a mão para a gente, podiam estar fazendo ali, né, 500 outras coisas, mas decidiram cuidar do próximo, né, e estão auxiliando a gente. E que a gente possa fazer isso para aqueles que estão também nessa caminhada junto conosco. Acho que essa é a mensagem principal de Emmanuel, né? Que a gente repasse essa gentileza, né? A gente tem o ditado, né, popular aí, que gentileza gera gentileza. Então que a gente deixe que a gentileza gere gentileza e que em tudo que a gente faça, né, a gente tenha consciência, né? Mesmo que não seja uma coisa relacionada, né, que a gente tenha a gente tenha consciência, né? A gente tenha, como diz em Coríntios, né, lá no 16:14, todas as vossas obras sejam feitas em amor. Que a gente coloque um pouquinho da nossa busca do crescimento espiritual em tudo que a gente fizer, né? Enquanto a gente estiver com nossos amigos, nos momentos de lazer, né, que a gente procure fazê-los sentir o melhor que eles puderem. E muitas vezes a gente descobre uma necessidade íntima que tem de ser, né, ou pode ser ali conversada, tratada um pouquinho, e a gente aproveita a oportunidade, né? Muitas vezes a gente no nosso descanso encontra um irmão menos favorecido que a gente pode, né, talvez, se estiver dentro das nossas condições, ajudar, né? Muitas vezes esses irmãos precisam mais de uma palavra de carinho do que do dinheiro que a gente pode dar. Então que a gente busque essas oportunidades, né? E faça sempre o bem, né? Que a gente seja pródigo sim, mas pródigo, né, com o nosso amor, com o nosso carinho, né? E que a gente siga sempre aí para, né, galgar esses degraus que levam ao Cristo. Gente, muito obrigado por estarem aqui, né, com a gente hoje, e até a próxima. Que Deus nos abençoe a todos. Até mais.